Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 26 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, terça-feira, uma rodada um pouco mais magra, jogos aqui de qualificação de Liga dos Campeões e também alguns jogos de Copa pelo mundo. Claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão para vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, às 13h45, começando aqui qualificação de Liga dos Campeões, o Kairat jogando contra o Celtic. Primeiro jogo na Escócia, por incrível que pareça, 0-0. Agora o Celtic joga fora de casa. Time, eu vou falar para vocês, mesmo o Celtic jogando fora de casa, eu acredito na classificação do Celtic. É mais time, é mais camisa, tá legal? Então, mesmo jogando fora, acredito que o Celtic possa passar de fase. Celtic empate anula, Celtic para se classificar, se qualificar. Jogos do Celtic, geralmente partidas aí para mais de 1,5 gol, pelo menos 2 gols na partida. E uma outra característica dessa equipe do Celtic são os escanteios. É um time que joga para frente e se não sai o gol, saem os escanteios. Então, de repente, final do primeiro tempo, o jogo 0-0, ou o Celtic perdendo e o Celtic na pressão, um canto no final do primeiro tempo eu acho interessante e no final do segundo tempo a mesma lógica. De repente o Celtic não conseguiu classificação ou de repente o jogo tá em alta intensidade, um canto no final do segundo tempo também. Tá beleza? Acho que é isso. E vamos lá, separei uma partida aqui às 15 horas no Egito, jogo entre Zamalek e Farco. Vamos lá, o Zamalek em casa é favorito. Qual que é o problema aqui? A cotação tá muito baixa no pré-live. Talvez ao vivo, o Zamalek melhor na partida e uma cotação maior seja mais interessante, tá legal? Para buscar aí a vitória do Zamalek. É isso. 15 horas na Islândia, jogo do Víkingur contra o Vestre. Víkingur, vice-líder, jogando contra o sexto colocado. Jogos do Víkingur, geralmente partidas aí para muitos gols, tá? 4-2, 3-0, 3-2, 2-1, 8-0. Então aqui um cenário para mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Gol no primeiro tempo. Se o primeiro tempo estiver em alta intensidade, também é interessante. E claro, o Víkingur joga em casa, tem sim um favoritismo para vencer. Mas aqui eu prefiro gols. Fechou? E vamos lá, 15h30 na Inglaterra, um jogo de Copa. Jogos de Copa, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Muitas vezes as equipes não priorizam esse tipo de competição. Então é muito importante, 1 hora antes da partida, a gente dar uma olhadinha na escalação oficial, tá beleza? Jogo aqui entre Wolverhampton e West Ham. Time, o que eu fiz aqui? Eu puxei os 5 últimos jogos entre Wolverhampton e West Ham. 1-0, 2-1, 3-1, 2-1, 3-0. Ou seja, dos 5 últimos jogos do histórico, em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. É isso que eu vejo para essa partida. Um jogo para pelo menos 2 gols. Se as duas equipes entrarem com o elenco principal, pelo lado do Wolverhampton, para finalização chute a gol, Larsen, e pelo lado do West Ham, para finalização chute a gol, Jarrett Bowen. Fechou? Vamos lá, 15h45 na Alemanha, um jogo de Copa também, mesma lógica, olhar a escalação oficial, aquela coisa toda. Braunschweig versus Stuttgart, prateleiras diferentes. Então aqui pensando em resultado, qualificação, classificação do Stuttgart, tá beleza? Pensando em gols, a gente tem um cenário aqui para pelo menos 2 gols, tá beleza? E vamos lá, 15h45 ainda na Inglaterra, mais um jogo de Copa, jogo entre Bournemouth e Brentford. O que eu vejo aqui? Vamos lá, o Bournemouth, a equipe, ela praticamente se manteve. O Brentford perdeu seu principal atacante, o Mbeumo foi pro United.
Então eu acho que o ataque do Brentford deu uma enfraquecida. Por esse motivo, pensando aqui em resultado, Bournemouth, empate anula, classificação do Bournemouth. Fechou? E vamos lá, 15h45, ainda Inglaterra, mais um jogo de Copa, jogo entre Burnley e Derby. Time, é o seguinte, o Burnley, na temporada passada, jogou Championship, que era a segunda divisão, e subiu para a primeira divisão Premier League. O Derby, ele continua na segunda divisão, tá beleza? Por esse motivo, eu vejo aqui sim um favoritismo para o Burnley se classificar. Burnley empate anula, classificação Burnley. Olhando gols, né? O Burnley em casa geralmente produz partidas para pelo menos 2 gols e o Derby jogando fora, ó, na mesma tocada. Partida aqui para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, 15h45, ainda Inglaterra, mais um jogo de Copa, jogo aqui entre Sunderland e Huddersfield. Time de novo, o Sunderland, temporada passada, jogou Championship, subiu para a primeira divisão, o Huddersfield fica aí numa prateleira inferior, tá certo? Então, para classificação, eu vejo o Sunderland com um favoritismo. Sunderland empate anula, classificação Sunderland. Olhando o histórico do confronto, geralmente partidas aqui para pelo menos 2 gols, tá beleza? De novo, são jogos de Copa são mais traiçoeiros, tá beleza? E vamos lá, 16 horas, qualificação de Liga dos Campeões, jogo entre Pafos do Chipre e o Crvena Zvezda, Estrela Vermelha da Sérvia. Primeira partida na Sérvia, 2-1 Pafos. Em minha humilde opinião, uma zebra, tá beleza? Agora, jogando fora de casa, se o Crvena Zvezda quiser continuar vivo aqui na competição, precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vamos lá. Olhando as duas equipes, eu vou falar para vocês, mesmo jogando fora de casa, eu acredito num bom resultado do Crvena Zvezda, do Estrela Vermelha. Então, pensando em resultado aqui, talvez uma dupla hipótese Crvena Zvezda e até uma vitória, até porque o empate não resolve a vida do Estrela Vermelha, tá certo? Vitória Crvena Zvezda, dupla hipótese Crvena Zvezda. As duas equipes têm uma baita tendência aqui para gols, tá? Jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Final do primeiro tempo, se o Crvena Zvezda ainda não abriu o placar e estiver na pressão, um canto no final do primeiro tempo pode ser bacana. É isso. E vamos lá, 16 horas, qualificação de Liga dos Campeões, o Sturm Graz da Áustria recebendo o Bodø Glimt da Noruega. Primeiro jogo na Noruega, 5-0 Bodø Glimt. Time pré-live aqui já foi, né? O Bodø Glimt já tá classificado. Talvez ao vivo, jogo em alta intensidade, buscar aí 2, 3 gols na partida. Mas, de novo, pré-live já foi. 16 horas, retornando para a Inglaterra, mais um jogo de Copa. Jogo entre Sheffield Wednesday contra o Leeds. Leeds jogou temporada passada a segunda divisão, Championship, subiu para a primeira divisão. Ou seja, é favorito para se classificar. A cotação tá muito baixa, hein, galera? Por ser um jogo de Copa, talvez ao vivo, o Leeds melhor na partida, uma cotação maior seja mais interessante, tá beleza? Mas pré-live, o Leeds tem tudo para avançar. Fechou? Vamos lá para fechar 16h15 na Islândia, jogo do Valur contra o Afroelding. Time, o Valur, ele vem na primeira colocação, ele está garantido já para a próxima fase, mas eu acho que ele vai querer se manter na primeira posição aqui, tá certo? Vai jogar contra o vice-lanterna. Então, pensando em resultado, Valur empate anula. Jogos do Valur, geralmente partidas para gols, e a equipe visitante também jogos aqui para muitos gols. Então, um jogo para pelo menos 2, 3 gols. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para essa terça-feira? Jogo entre Kairat e Celtic. Classificação, qualificação do Celtic. Celtic avançando. Jogo entre Pafos e Estrela Vermelha, o Crvena Zvezda. Dupla hipótese, Estrela Vermelha, Crvena Zvezda. Tá beleza? Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão, bora! Vamos lá, como é que ficou o palpitão para essa terça-feira magra? Jogo entre Kairat e Celtic, jogo para mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols aí na partida. Pafos e Estrela Vermelha, o Crvena Zvezda, também um jogo para mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols no jogo, na partida. Bournemouth e Brentford, classificação do Bournemouth.
Burnley e Derby, qualificação, classificação do Burnley. E para fechar, Sunderland e Huddersfield, classificação, qualificação do Sunderland. Tá beleza? Palpitão é esse. Time e vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário, para amanhã a gente trazer tudo de novo aí para vocês, tá beleza? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.